Vida e morte são tão pertencentes uma à outra quanto terra e minhoca, dente e gengiva, limão e gengibre, chá quente em dias frios, café com um amigo. É que eu estou escrevendo da minha mesa do café da manhã e olhando para fora da janela de vidro. E sim, eu sei, mesmo sabendo que uma contorna e invade a outra, é difícil conceber algo tão abstrato como a ausência de algo ou alguém. Ou até de si mesmo, quando a gente morre um pouquinho. Morrer é dar lugar, é ceder espaço para outra matéria, não sei bem qual. E isso também faz parte de ambas, não saber. Sabemos tanto sobre a vida quanto sabemos sobre a morte, quase nada. E ainda assim é tudo o que sabemos. A morte sempre chega cedo demais para quem tem acesso a sonhos de goiabada. Olá, eu sou a Ana Traim, psicóloga e mãe indoor. No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre luto. Como que são as fases do luto, como é que a gente dá sentidos para a morte, para a vida, o que será que nos ajuda a passar pelo luto, o que nos atrapalha. Para começar, eu acho que é interessante a gente poder localizar que existem diferenças culturais e regionais bastante fortes no processo de morte, no processo de luto. A morte existe desde que existe vida. E os rituais em torno da morte, da despedida, eles são justamente conforme cada cultura, cada região, e o objetivo deles é justamente tentar dar conta dessa passagem da vida para a morte e de tentar dar algum sentido para aquilo tudo. Nesse momento existem muitas frases que a gente ouve por aí e às vezes uma frase que ajuda uma pessoa pode não necessariamente ajudar outra. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente diz que Deus quis assim, alguém que se apoia na crença da existência de Deus vai gostar talvez de ouvir, vai se sentir confortado. Mas essa frase talvez não possa ser dita para todo mundo. Justamente porque depende muito de como cada um está concebido em suas crenças, com temáticas macro como vida, morte, se existe um deus, uma deusa ou vários deuses, ou se não existe nada disso. Esse tipo de coisa que a gente não consegue entrar em consenso justamente porque cada um tem a sua crença, também se reflete naquilo que a gente diz nesse momento para as pessoas enlutadas. Quando a gente fala de luto, a gente não fala só da morte de alguém. Existem vários tipos de luto. Existe um luto por passar de uma fase da sua vida para outra. Por exemplo, no ciclo vital, quando crianças se tornam adolescentes, elas também podem passar por um luto pela sua infância. Pode ser também o luto por uma relação que se acabou, um luto por um trabalho. Então existem diversos tipos de luto. Você também já deve ter ouvido falar a diferença entre luto como substantivo, que é o luto que a gente passa, e o luto como verbo. Eu luto, tu lutas. Isso me parece ser uma forma bastante interessante da gente fazer um jogo de palavras para tentar conceber esse sentimento de luto, de tristeza, de elaboração sobre alguma coisa ou alguém que a gente perdeu, para transformar esse sentimento em algo de luta, de um desbravamento, de uma coragem que a gente precisa ter para ir e enfrentar a própria vida. Uma coisa não exclui a outra. Quando a gente está na luta para viver, a gente não necessariamente está deixando de viver o luto que a gente teve. Eu acho interessante a gente poder olhar para essa frase, para esse chamamento do luto à luta, como um convite para a gente ajudar a tentar transformar esse sentimento sem se desfazer dele. Mas tem uma delicadeza aí que eu acho que só quem passa por essa situação acaba conseguindo avaliar a dimensão disso, que é que esse tempo de chamamento é o tempo da pessoa que está enlutada e não das pessoas que estão ao redor agoniadas com essa pessoa enlutada, que não está conseguindo ir para frente, que fica muitas vezes atolada nesse sentimento de tristeza. Acontece que é ela quem está passando pelo luto.
E é no tempo dela que as coisas precisam acontecer, sem atropelos, sem pressas e com um pouquinho mais de paciência, talvez, para como ela está conseguindo elaborar o seu processo de luto. Eu assisti um TED Talk da Sara Vieira, muito interessante, e que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês verem, eu indico bastante que vejam. Ela fala uma coisa que eu também tenho percebido nos últimos tempos, né? Que é com relação à nossa tolerância cada vez menor para dor em geral. Dores físicas, dores emocionais, a gente concebe essas dores como algo da ordem de um atrapalho, de algo que está atrapalhando a nossa produtividade, atrapalhando a nossa criatividade, atrapalhando nossos relacionamentos, atrapalhando o nosso dia a dia, a forma como a gente se sente bem, enfim. As dores atrapalham e o que a gente faz com elas é tentar minimizar, tentar tirar do plano, e a nossa tolerância está realmente ficando cada vez mais baixa para a dor. Por outro lado, nosso arsenal de diagnósticos de doenças e sofrimentos psíquicos está cada vez aumentando mais. Se a gente olhar para o número de páginas do DSM, que é um manual psiquiátrico de doenças psicológicas, psiquiátricas, desde a sua primeira versão até a última, a gente vai perceber um aumento considerável de páginas. Isso pode significar uma série de coisas, e eu não sou nenhuma expert agora aqui em DSM, mas o que a Sara Vieira traz na discussão dela, e que eu acho que é muito importante da gente poder atentar para isso, é essa combinação de fatores. A gente, por um lado, está em sociedade cada vez menos tolerante para a dor, de uma maneira geral, e cada vez mais propenso a achar diagnósticos que correspondam a um sofrimento psíquico que talvez seja da ordem da vida, e não de algo tratável, curável, e dentro desse enfoque psicopatológico. Se fala em patologização da vida, quer dizer, tornar processos que seriam comuns a todos os viventes algo patológico, né? Como no exemplo da dor. Se atualmente a gente está tentando criar formas de fugir dessa dor e minimizar ela ao máximo que a gente conseguir, por outro lado, em décadas e séculos anteriores, artistas, poetas, produtores, compositores faziam da sua dor fonte de inspiração para as suas melhores produções artísticas, inclusive. Isso eu acho uma coisa muito forte, né? Isso não significa que a gente tenha que usar a dor como fonte de produção e que a gente precisa sofrer para conseguir viver e produzir as coisas. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que no enfrentamento e na vivência dessa dor em toda a sua plenitude, em toda a sua gama, outras coisas são potenciais de surgir dali. Outras coisas que a gente nem sonha, nem imagina, mas que tenham relação com a nossa dor. Então eu quero chamar a atenção um pouquinho para isso, para essa discrepância dos tempos atuais com relação a tempos passados, e que hoje em dia a gente visita museus e acha incrível quando a gente vê uma obra, uma pintura, como é que esse artista teve essa visão. Bom, esse artista não tinha acesso a antidepressivos e a ansiolíticos, provavelmente, ou pelo menos não de ordem alopática, né? Mas esses eram artistas que lidavam com a sua dor no seu dia a dia e usavam a arte como uma ferramenta de conseguir lidar, inclusive, com isso. A nossa sociedade exalta a felicidade. A felicidade é postada e a tristeza ela é escondida. Ela não é dita. Eu já tenho percebido muitas vezes também em casos onde morre uma pessoa muito querida para uma família, que as pessoas que estão ao redor querem proteger os familiares mais próximos de sentirem uma dor muito grande, de talvez nem conseguirem passar por aquela dor, sem elas mesmas também partirem. E nessa boa intenção de proteger os familiares mais próximos de uma dor muito grande, ou grande demais para eles, muitas vezes se administra ansiolíticos para essas pessoas. E eu quero atentar com muita compaixão a essa boa intenção dos familiares, mas eu quero trazer aqui um elemento de muito cuidado com relação a essa proteção que a gente está querendo oferecer para quem está em dor, em luto, em sofrimento, que muitas vezes pode tirar da pessoa, inclusive, a própria experiência da despedida.
a própria experiência realizável de estar consciente em plenas faculdades mentais do possível que for daquele momento, para conseguir viver a despedida da pessoa querida. Já houve casos de pessoas que inclusive foram tão dopadas durante uma cerimônia, por exemplo, de velório ou de enterro do seu querido familiar, e que mais tarde, quando passou o efeito do remédio e ela parou de tomar aquele remédio, ela não acreditou que a pessoa tinha morrido. Ela não conseguiu, não se lembrava dos rituais de despedida, que tem o propósito de despedir. Esse é um momento de despedida, tem uma função que deve ser respeitada e cumprida aí. Então a gente tem que ter um certo cuidado nessa proteção de não deixar aflorar, né? Não deixar intensamente os sentimentos serem vividos. Com isso a gente está talvez privando a pessoa de conseguir lidar e trabalhar da sua forma com aquela despedida, de fazer a sua despedida pessoal de quem morreu. Isso é um negócio muito grave, porque pode trazer consequências futuras que a gente não tem condições de mensurar naquele momento. Inclusive efeitos psicotizantes por não conseguir assimilar de fato que a pessoa se foi. Os familiares querem tentar prover com segurança esse momento da despedida, mas tem que sempre ser consultada a pessoa de interesse se ela acha que ela vai precisar de algum medicamento, de algum auxílio, e também sempre no acompanhamento profissional de alguém que possa dizer se a pessoa tem condições de tomar tal remédio em tal dose. Isso é muito importante a gente poder respeitar, para a gente não tirar dessa pessoa a possibilidade dela viver a dor na intensidade que ela tiver que viver a dor. Nosso melhor apoio vai ser estar ao lado da pessoa e se oferecer como apoio, como bengala, inclusive física para ela. Se ela cair, se ela desmaiar, se ela se emocionar, se ela cair em pranto, a gente vai estar lá, a gente vai estar do lado. Talvez esse seja o melhor tipo de apoio que a gente possa prestar para alguém que está muito ferido com a morte de outra pessoa. A licença por luto de algum familiar também nem sempre corresponde com o tempo necessário da pessoa ou da família poder se organizar em torno da morte da pessoa. E aqui começa talvez uma das maiores não coincidências aí com relação a luto e tempo que eu venho observando ao meu redor. O tempo do luto considerado para as pessoas que estão ao nosso redor nem sempre corresponde ao tempo do luto da pessoa que está vivendo esse luto. Então isso pode começar na licença do trabalho para o luto, que são 7 dias, e vai se estendendo por todo o resto do tempo, por meses, anos inclusive, de pessoas que estão agoniadas, que a pessoa enlutada não consegue, na visão delas, virar a página, fazer outra coisa, olhar para frente, ter alegria de novo na vida. Isso é bastante comum da gente encontrar, essas incongruências de tempo. Às vezes, anos depois, algo pode funcionar como um gatilho emocional e disparar uma série de processos emocionais intensos de luto que não foram previstos por ninguém, mas acontecem. Luto não é doença, apesar de se manifestar muitas vezes com sintomas, psicológicos, inclusive físicos também. E a experiência de viver o luto é tão própria, tão particular, tão singular, quanto existem diferentes subjetividades por aí. Passar por um luto é uma experiência muito transformadora. Mexe com noção do tempo, com perspectiva, com planos do futuro, com a própria noção de futuro, presente e passado. Muitas pessoas relatam até uma mudança no sabor das coisas, nas cores da vida. Perder alguém é tão surreal que parece até uma mentira. Parece que a qualquer momento aquela pessoa vai voltar pela porta da casa. Quanto mais próximo da gente, mais surreal é essa experiência de perda. Parece que em algum momento a gente vai despertar e tudo não passou de um grande pesadelo. E muitas vezes é nos detalhes do dia a dia que a gente vai perceber a falta concreta daquela pessoa. Por exemplo, quando a gente põe a mesa e a gente põe um prato a menos. Nesse momento costumam aparecer questionamentos. Por que eu? Por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz para merecer isso? Como se por trás da morte tivesse uma lógica de punição por algum ato
que a gente fez que não tenha sido correto. Essa é a nossa tentativa desesperada de procurar alguma regra nesse grande jogo da vida que a gente não entende ainda bem como é que funciona. Com exceção de uma água viva raríssima que aparentemente não morre nunca, nós todos somos mortais. Tudo que é vivo chega ao fim. E a gente se utiliza de várias ferramentas para conseguir tentar aprender o sentido de vida e morte. Arte, religião, todas essas grandes áreas vão nos dando subsídios para a gente conseguir tentar montar um certo entendimento, mesmo que muito poroso, sobre vida e morte. Os gregos eram um povo que estudavam muito sobre a vida e seus sentidos a partir das suas produções e concluíram que o que os humanos mais gostariam é de poder viver para além da vida. E quais são as formas que se pode viver para além da vida? Seria a partir do sobrenome, de ter filhos, de ter uma continuidade de linhagem genética, a partir das nossas produções intelectuais, pesquisas e escritas que a gente realiza durante a vida, e físicas, como por exemplo plantar uma árvore. Então, ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, acabam sendo 3 formas de garantir uma certa existência para além da vida. Eu gostaria de falar agora sobre as conhecidas fases do luto que a psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross elaborou e que muitas vezes a gente precisa olhar um pouquinho para como elas estão constituídas. A primeira fase seria a fase da negação, que é aquela fase em que ainda está tudo muito fresco e muito surreal. As pessoas não acreditam que isso de fato está acontecendo. Isso é difícil de conseguir entender, é difícil de conseguir materializar e enxergar que isso realmente aconteceu. A segunda fase, quando passa a da negação, seria a da raiva. Bom, essa, como o próprio nome já diz, é munida de um sentimento muito agressivo da pessoa enlutada. Após a fase da raiva, viria a fase da barganha. Barganha seria uma espécie de negociação consigo mesmo ou com alguma entidade maior, por exemplo, como Deus, para atingir um alívio emocional. Por exemplo, prometo parar de fazer tal comportamento se eu me sentir melhor e feliz de novo. Geralmente acontecem mudanças no comportamento, nas atitudes da pessoa durante essa fase da barganha, porque ela espera que mudando seu comportamento, ela vai conseguir mudar também possíveis desfechos futuros sobre outras mortes ou até a sua própria. Após a fase da barganha, viria a fase da tristeza. E essa fase é uma fase em que as pessoas costumam rever bastante elementos do seu próprio passado, da sua própria história. E por último, viria a fase da aceitação, que seria uma fase em que a psiquiatra descreve que as pessoas estão primariamente conseguindo olhar para frente, para o seu futuro, e não tanto mais para o fato ocorrido. Eu acho que é importante a gente poder dizer aqui algumas coisas sobre essas fases descritas. Elas muitas vezes demoram diferentes tempos para cada pessoa, Nem todo mundo passa 2 semanas ou 3 meses em cada fase. Isso é uma coisa que vai muito de cada um. Inclusive, não parece ser também nada linear a passagem por essas fases. Muitas vezes uma pessoa que está na fase de barganha pode daqui a pouco voltar a sentir uma certa negação, que seria a primeira fase. Então, se a gente conseguir olhar para essas fases com uma dinâmica um pouco mais solta e mais condizente com como é a própria vida da gente, talvez ela faça mais sentido do que se a gente tentar enxergar uma linearidade e tentar alinhar os sujeitos conforme essa linearidade. Algumas fases vão precisar ser refeitas 1, 2, 3 vezes ou até mais. Então vamos tentar não alinhar os sujeitos a essa pretensa linearidade de fases, porque aí eu acho que a gente perderia um pouquinho a riqueza que essas 5 fases têm para a gente poder explorar e identificar em si. Vai depender também bastante de quais são os recursos simbólicos que cada pessoa vai ter para conseguir elaborar da melhor forma o seu luto. São as formas de expressão que essa pessoa pode encontrar para a sua dor. Ela vai conversar, ou ela vai ler sobre isso, ou ela vai daqui a pouco pintar um quadro sobre isso. Uma coisa que eu tenho aprendido pessoalmente também na vivência de lutos de familiares também bastante próximos é que
A pessoa enlutada muitas vezes quer poder falar sobre o assunto, quer poder falar sobre quem morreu, sobre o incidente, sobre como foi para ela. Ela quer muitas vezes poder juntar esse quebra-cabeça das várias visões de pessoas diferentes que estiverem envolvidas na situação, por exemplo. Isso é diferente de pessoa para pessoa, né? Umas pessoas vão preferir falar, outras não. O que a gente precisa ficar atento é a necessidade individual daquela pessoa que está passando pelo luto. E ela pode, inclusive, estar passando por um medo de esquecer detalhes da pessoa querida, de esquecer rosto, voz, cheiro. Isso tudo faz parte também do sofrimento que ela está passando. E a gente precisa poder respeitar que isso também faz parte da dor dela. Muitas vezes quem está ao redor dos enlutados gostaria de tirar eles da fossa, né? O mais rápido possível, convidar para programas, distrair essa pessoa, dar outras coisas para ela fazer, algumas tarefas, enfim, ocupar essa pessoa, ocupar o tempo dessa pessoa, na tentativa, que de novo é uma boa intenção de quem está ao redor, mas às vezes é uma tentativa meio frustrada e que mete os pés pelas mãos, porque às vezes aquela pessoa, o que ela mais precisa não são distrações, e sim o enfrentamento direto da sua dor. Talvez ela precise de parceiros que aguentem, que suportem a dor dela, que ela chore pela milésima vez lembrando da pessoa que morreu. O que ela fale belezas daquela pessoa, belezas e singularidades daquela pessoa pela enésima vez. O que a pessoa enlutada mais precisa é que alguém esteja ao lado dela, aguentando e suportando para conseguir acolher o que vem, porque vai vir pela milésima vez, talvez a mesma coisa. E não quer dizer que ela esteja patinando, quer dizer que a dor está agindo no seu funcionamento e essa pessoa está lidando dessa forma com o luto. A gente não precisa tratar a morte como um tabu. É isso que significa. Muitas vezes as pessoas enlutadas querem poder falar sobre a pessoa que morreu, sim. E o melhor que a gente pode fazer nesse momento, assim como no momento do velório e do enterro que eu narrei antes, é poder estar ao lado e suportar isso junto. Dar condições, dar palavras, ajudar a empalavrar o sentimento. Suportar o silêncio de quando a gente não encontra mais nada para falar. O vazio, muitas vezes de sentido e de perspectiva. É muito difícil de suportar, mas eu diria aqui, com bastante capital psicológico aqui, que isso é talvez necessário para essa pessoa conseguir viver esse luto da melhor forma. A melhor forma dela viver o luto é da sua forma. E ela ainda não sabe como, ela não está prevendo o que vai acontecer, ela está vivendo esse luto e está elaborando à medida que ela vive esse luto. Então talvez algumas pessoas nos surpreendam na forma como elas vão conseguir se relacionar com a morte de alguém. E se depois de 2 semanas essas pessoas já estiverem se sentindo relativamente bem e aptas a encarar desafios do dia a dia, isso não quer dizer que ela não sentiu a dor da pessoa. Esse foi o tempo, talvez, que ela precisou para se reorganizar. E tá tudo bem também assim. Se for dada à pessoa enlutada condições, espaço, tempo e apoio adequados, ela vai dizer e ela vai nos guiar pela forma como ela precisa passar pelo luto. É só a gente ficar atento a isso. Afinal, o que a vida quer de mim? Coragem de buscar e de amar, apesar de todos os riscos. Viver na consciência de que vida e morte formam bordas uma para a outra é fazer do risco um desenho, do fio de vida um novelo, um emaranhado. Talvez ele nem faça grandes sentidos ao final, mas ele é cheio de histórias, cheio de encontros e sentimentos de todos os tipos. Esse novelo pulsa de intensidades e clama por mais. E é isso que a vida nos pede. Coragem para transformar nossos riscos e fios nesses belos e memoráveis novelos de nós mesmos.